Olá, eu sou o Gustavo e esse é o De Olho na Semana. Bora se atualizar e entender as notícias da semana passada para saber o que ficar de olho nessa semana. E a primeira notícia é um desdobramento da guerra aqui no Valor Invest. Petróleo fecha a semana em alta de mais de 20% em meio aos temores sobre a invasão da Ucrânia. Então a gente já vem falando sobre isso, tanto que aqui na Infomoney, completando essa informação, petróleo Brent pode chegar a $185 o barril ao final de 2022, sem o fornecimento russo, diz JP Morgan. Então o banco JP Morgan faz essa avaliação de, num cenário mais caótico, chegar a $185 o barril de petróleo. Então a gente vem falando justamente isso, né? A Rússia é uma das principais fornecedoras de petróleo para o mundo, e isso, ela focada na guerra, não mais distribuindo para o mundo de forma geral, torna isso muito mais tenso e mais escasso. E obviamente a consequência é a subida de preço. Então a gente acaba sendo afetado aqui no Brasil pelo custo do petróleo. Inclusive, de uma forma curiosa, até a próxima notícia, vamos avançar aqui, no próprio Valor Invest também, o preço da gasolina recua 0,4% em fevereiro, mas está 33,2% acima do registrado em 2021. Apesar da alta, a gasolina ainda é mais vantajosa que o etanol. Isso é também uma dúvida muito boa, né? Às vezes a pessoa tem o carro flex e fica na dúvida, porque a gasolina normalmente é mais potente, o etanol deixa um pouquinho mais fraco, mas é muito mais barato. Então aqui no Valor Invest já mata essa. Apesar da alta, a gasolina ainda é mais vantajosa que o etanol em quase todos os estados, com exceção do Goiás e Mato Grosso. Então está vindo uma alta do petróleo, mas ainda não teve um efeito ainda nas nossas bombas, né, no consumidor final. A gente acha que ainda vai afetar, então cenas dos próximos capítulos com certeza para continuar vendo, certo? Continuando aqui, notícias da Exame. Itaú. Clientes relatam falha que faz dinheiro sumir e aparecer na conta. Alguns aparecem crédito ou débitos repentinos e outros não conseguem acessar dados. Banco afirma que está atuando para regularizar o problema. O problema é que não parou só aí, não só foi um problema no Itaú. Valor Invest. Clientes reclamam que Nubank não mostra saldo e relatam instabilidade. Clientes da Fintech reclamam que o saldo não aparece, o dinheiro sumiu e que não consegue fazer transferência via Pix. E por fim, nesse pacotão todo de problemas do banco, não foi só o Itaú, não foi só a Nubank, na Suno. Após Itaú, Nubank, o aplicativo do Banco do Brasil também apresenta instabilidade. Então, pelo jeito, foi uma instabilidade geral dos bancos aí, né, principalmente desses três que relataram aí os clientes. Eu sou cliente Itaú, não vi nenhum problema na minha conta. Sou cliente Nubank, também não vi problema, tanto que fiz as operações normais. Não sou cliente do Banco do Brasil, então não posso falar, mas foi uma instabilidade técnica, problemas de TI, né? A gente sabe como que funciona. Espero que eles corram para resolver o quanto antes, porque dá aquele susto, né? Quando você não vê o seu dinheiro ali, realmente é preocupante. Mas a gente que trabalha com finanças, a gente já viu isso, inclusive, acontecer em algumas corretoras. Então, fiquem tranquilas, relatem ao banco, conversem com o seu gerente. Às vezes, se você estava fazendo alguma operação, muitas vezes eles podem assumir até o risco. Então, conversa com o gerente, tenta printar tudo para ter o máximo de material possível para poder relatar e informar esse problema. Mas, no mais, pelo jeito, eles estão normalizando. Então, calma aí e vamos ver o que acontece. Tá bom? Seguindo... golpe. Receita emite alerta sobre link de saque imediato da restituição do imposto de renda. Comunicações oficiais do órgão que processa o imposto de renda não tem links de acesso por e-mail. Perfeito, então, importantíssimo, né? O canal deles são super bem antenado para poder avisar a gente e ficar esperto. Primeiro que vai começar agora a poder declarar o imposto de renda. Então, entre nos canais oficiais, desconfie dos e-mails, lê, né, de quem está vindo esse e-mail. Normalmente também aparece alguns errinhos ali. Tenta olhar o corpo do e-mail, às vezes também é um corpo do e-mail estranho. A gente já fez um post falando sobre, eu não sei se foi um post ou se foi um story, mas a gente já falou sobre um golpe do Itaú, que o e-mail era errado, a cara do corpo do e-mail era completamente diferente do que o Itaú costuma fazer. Então, sempre vai nos canais oficiais, sempre desconfie.
tá? Link é uma coisa que o pessoal usa muito como phishing, né, para pegar a galera em golpe. Então é importantíssimo você ficar atento para evitar esse tipo de golpe e não cair. Vai nos canais oficiais, recebeu um e-mail, entra no buscador, digita lá para entrar lá no canal oficial para evitar o golpe. Beleza? Seguindo aqui as notícias na Exame, Febraban realiza mutirão para renegociação de dívidas com bancos. Entre os dias 7 e 31 de março, os consumidores poderão negociar suas dívidas com os bancos. Então você que tem uma dívida pagando, parada, é um bom momento para renegociar, diminuir os juros ou diminuir a parcela, tá? Fica atento a esses dois pontos super importantes com relação à dívida. Os juros, porque você vai pagar menos. É sempre importante tentar diminuir. Mas às vezes é um bom momento para você diminuir a parcela que te aperta todos os meses. Ou começar a pagar ou quitar aquela dívida com um desconto maior. Mas priorize a parcela ficar confortável no mês a mês. Tá? Então quando o assunto é dívida, juros e parcelas, pontos importantes aí para você avaliar. Fica atento aí no site da Febraban. Lembrando a notícia anterior, para evitar golpe, procura a fonte, o caminho, o canal oficial deles, o site oficial deles, para você poder visualizar esses descontos aí e poder limpar o nome já no começo do ano. Tá? Na Exame também, empresas do Brasil têm dividendos recorde em 2021 e Vale é destaque mundial. Vale foi a 8ª maior pagadora do mundo após surfar a disparada dos preços do minério de ferro. Então a gente vem falando também, a gente comentou da Taesa, de algumas outras empresas que estão pagando bastante dividendos. O balanço fez algumas empresas, né, se organizar para poder pagar esses valores um pouquinho mais alto. Então, por isso que a estratégia de dividendos é uma estratégia interessante, porque antecipa o lucro para você, você consegue reinvestir. Só fica atento, em vez de você sair correndo para comprar Vale e outras empresas que estão divulgando, fica atento com a data limite e também com essa subida, porque quando anuncia o dividendo, normalmente todo mundo sai correndo para comprar e aí o preço fica um pouco mais esticado e às vezes não está nem mais valendo a pena na época que você entrar. Então consulte um especialista para você entrar na hora certa e evitar alguns tombos e até perder dinheiro, tá bom? Continuando aqui, e a última notícia, também um desdobramento da guerra, na Invest.com. Exclusão da Rússia de índices globais pode atrair mais recurso ao Brasil. Então a gente está vendo, inclusive, uma alta da Bolsa de Valores brasileira, a alta de algumas commodities, né, de algumas empresas de commodities brasileiras também, justamente por conta disso, né? As empresas, os investidores continuam buscando opções mais interessantes e a Rússia vai deixar de ser uma opção, ela vai sair de alguns índices, de alguns avaliadores importantes, e aí os recursos que estavam em fundos russos começam a ir para outros lugares, por exemplo, para a América Latina, principalmente porque o Brasil está ali naquela lista dos países emergentes, faz parte dos BRICS, então o olhar fica atento nessas oportunidades, porque a moeda está desvalorizada, né, desvaloriza bastante depois da pandemia, e tem sempre aquele norte de crescimento forte, então é muito atraente para os investidores, então provavelmente a gente vai ver uma entrada de muito estrangeiro, e aí claro, na bolsa só entra quem vende, então é uma oportunidade às vezes de vender aquele ativo com um lucro maior, então fica atento no movimento da renda variável, porque pode ser que seja uma oportunidade legal de ganhar um trocadinho, beleza? Então essas foram as principais notícias dessa semana, e você, claro, eu vejo na semana que vem.